R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Pessoal, hoje eu tô aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online, trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. Um grupo que a gente vai conversar mais adiante, vai depender o que vai ser o River Plate de agora em diante, qual o resultado desse River Plate de Santa Fé diante da situação que o River tem, como o River vai chegar contra o Fluminense na última rodada, enfim, uma série de questões que deixam esse grupo aberto. O Fluminense precisava de um ponto para classificar, mas não conseguiu esse ponto no Maracanã. Vamos então voltar agora a falar de São Paulo e Racing, porque era somente uns destaques, né? Os destaques dele, mas eles adoram falar. E eu, né? Não podem falar nada que eu também adoro, né? A resenha começa e não para mais, né, Mansur? Mansur, seu Guardiola. Mansur, seu Guardiola ali. O Pepe tá sempre ligado, que troca de papo. Tá de olho na gente. Tá de olho na gente, tá de olho na gente. Rafa, vamos colocar os números que eu quero ouvir você, então, a sua interpretação do que você entende, né, desse resultado do São Paulo diante do Racing, justamente priorizando o estadual. E você que quer participar também, hashtag troca de passes, vão deixando aqui os seus recadinhos, que aí a gente vai também dando uma olhada aqui e falando com vocês também ao vivo. Portanto, resultado negativo, 1-0, positivo para o Racing, posse de bola muito maior do São Paulo, 73%, contra 27% do Racing. Finalizações certas, diretas ao gol, 5 pelo lado do São Paulo e 2 apenas pelo lado do Racing, uma foi certeira. Precisão de passe, 87% contra 62% do adversário. Faltas cometidas, o maior número para o lado do Racing, 20 contra 12. Cartões amarelos, 3-2. Escanteios, 5-2. Vários números para você se divertir, porque eu não sou boa de matemática não, então eu passo mesmo. Eu acho que, independentemente dos números globais, ficou muito claro uma diferença entre primeiro e segundo tempo. Por mais que o São Paulo já tenha tido 65% de posse de bola no primeiro tempo, o Racing jogou na primeira etapa. Foi equilibrado em número de finalizações totais, foram 6 para cada lado. O Racing chegou com algum perigo, construiu a jogada do seu gol, tinha 4 caras fechando na área para definir. E essa vantagem no placar modificou completamente o panorama para o segundo tempo do jogo. No segundo tempo, o São Paulo jogou, o Racing marcou. Ficou dentro do próprio campo, não finalizou nenhuma vez na direção do gol, para fora, bloqueada, nada. O Racing não produziu ofensivamente no segundo tempo. O jogo mudou completamente, a posse de bola explodiu de vez, São Paulo teve muito mais essa bola, jogou dentro do campo de ataque, mas pela utilização da equipe reserva, você tem os mecanismos com menos naturalidade, você tem jogadores que não têm o mesmo destaque momentâneo de quem está atuando sempre e dando uma resposta positiva. O caso mais emblemático hoje é o Benítez, né? Um cara muito acima da média, apresentando esse princípio de trabalho do Crespo e dando uma resposta extremamente positiva. Os alas têm esse impacto também, por mais que eu tenha falado da utilização do Daniel Alves. Eu acho que perde a fluidez, perde a naturalidade do jogo, que ainda está sendo construída no que é o melhor São Paulo. Mas quando você modifica a equipe inteira, isso fica ainda mais notório, né? E mesmo tendo muita bola, mesmo tendo jogado dentro do campo do Racing, não finalizou tanto assim, foram só 5 finalizações na segunda etapa, porque é aquilo que a gente falava sobre o princípio de trabalho do Crespo. Com a evolução na temporada, com o aumento da qualidade do adversário, a exigência vai crescer e você tem que encontrar novas soluções, né? Novas respostas. E eu acho que é um jogo, 1-0 do jeito que foi, com o Racing também poupando. Eu só acho que você encurta a distância quando você tem uma escolha dessas. E é óbvio, assim, prioridade, final do Campeonato Paulista. Justificável pela sequência longa do São Paulo sem títulos, por, enfim, circunstâncias de futebol brasileiro, mas que tem um peso, tem. E isso vai influenciar na classificação geral do São Paulo. É determinante na Libertadores? Não. Mas que pode colocar você num chaveamento mais complicado. Assim, com relação a decidir em casa e fora, né? Passar em segundo, que é um peso agora, fatalmente você pode ter um adversário mais complicado dentro das oitavas de final.
mas acho que não é determinante para resumir sucesso ou fracasso do time dentro da Libertadores, mas que é sintomático, né? Você ter decisões como essa, né? Num jogo que é grande. O jogo contra o Racing não é a mesma coisa de poupar contra o Rentistas, por exemplo. Sim. Né? E eu acho que isso é muito emblemático para o momento que a gente vive no Brasil. Emendando aqui só, já vou te passar a palavra, Mansur, só para também dar um toque para o pessoal que está assistindo ao Troca de Passes. A gente não mencionou aqui, mas vamos falar, obviamente, de The Strongest e Santos. O Santos perdeu por 2-1 e aí se complicou na Libertadores da América. A gente vai falar sobre isso no Troca de Passes. E também vamos falar da derrota do Palmeiras, mas o Palmeiras já está na fase de grupos, mais tranquilo, perdeu por 4-3 para o Defensa e Justiça. Então é papo também que está aqui na nossa mesa, na nossa pauta. Não é mesa de bar, como a gente até gostaria de vez em quando, né? Que é bom socializar, mas há quanto tempo não podemos fazer isso, né? Ah, que saudade, saudade. Vai passar, vai passar. Mansur, seguindo, eu queria também já te passar a palavra e queria que você falasse em relação a essa fase do Crespo, que a gente sabe que é boa, está priorizando o estadual, mas hoje, por exemplo, encerrou a invencibilidade de 14 jogos na temporada, né? Eu acho que essa estatística talvez não tenha um peso na medida em que a situação da Libertadores ela continua bem encaminhada. Mas a gente vinha falando muito, eu não consigo olhar para esse jogo do São Paulo e não passar pela discussão que a gente tocou logo na abertura e o Rafa continuou agora. A gente viu e constatou até com uma boa dose de otimismo a maneira como, por vezes, o São Paulo usou no Campeonato Paulista um time alternativo e esse time repetia alguns padrões do time titular. Só que, obviamente, contra um tipo de oposição diferente do que se coloca numa Libertadores, num nível de competição diferente. A questão, e quando o Rafa coloca que é compreensível os clubes fazerem essa escolha a 48 horas de uma decisão de campeonato estadual, num clássico local, de fato é compreensível. O errado é eles estarem sendo submetidos a esse tipo de escolha a essa altura da disputa, por exemplo, da Libertadores. Com toda a paralisação que o Campeonato Paulista teve por causa da pandemia, se o nosso calendário tivesse estaduais com menos jogos, você não teria jamais, mesmo com a paralisação, esse tipo de coincidência a essa altura da competição da Libertadores. Você não estaria submetendo os times a esse tipo de escolha nesse momento. O errado é essa escolha precisar acontecer, porque é de fato inexequível o calendário que se impõe aos clubes para você repetir time jogo após jogo, ainda mais na situação extrema do futebol paulista, que teve jogos de 48 em 48 horas e continua tendo, inclusive, às vésperas da final do Campeonato Estadual. O grande ponto é que os estaduais, e a cultura brasileira demonstra isso com frequência, e porque os clubes precisam escolher e, por vezes, privilegiam o estadual e não a Libertadores. É pelo título? É pela possibilidade da taça? Sim, mas é porque eles produzem efeitos também. Porque a derrota produz efeito. Você teve queda de treinador no Corinthians. Ninguém duvida que o Ramírez no Inter vai seguir agora esses dias com o peso da derrota no Grenal e se não conseguir reverter. Esse peso segue com ele. Ele vai disputar um jogo decisivo contra o Olímpia com o peso do que aconteceu no fim de semana. O Fluminense, por exemplo, que o time titular do Fluminense vinha jogando praticamente com um espaço de uma semana entre os jogos, alternando com uma outra equipe no estadual. Jogou hoje e perdeu pela primeira vez na Libertadores, justamente quando colocou um time 72 horas após o primeiro jogo da final do estadual. Porque as rivalidades locais elas produzem efeitos. A gente não tem uma maturidade suficiente ainda para lidar com essas derrotas e dar a elas o peso que elas têm. Então joga-se, não tanto pelo que o estadual proporciona ao vencedor, mas por vezes para evitar o que ele proporciona a quem perde. É muito pouca recompensa, mas muito prejuízo, e por vezes interrompe projetos. E nessa insanidade do Brasil, a gente acaba vitimando por vezes projetos maiores numa temporada em nome da decisão do estadual. Agora, pensando também no retorno do Daniel Alves, que você chegou a mencionar, a gente não aprofundou mais o caso aqui, né? O caso é ótimo, a gente não aprofundou mais a situação, enfim, esse momento de retorno do Daniel Alves, que junto com o Luciano, eles mostraram que dão uma outra movimentação para o ataque do São Paulo também. Sim, é indiscutível, né? Até por característica, se a gente faz a comparação entre as três opções no lado do campo, obviamente o Daniel Alves ele é muito diferente do Orejuela e está muito acima em termos de projeção, de afirmação do jogador que por mais que o Orejuela seja muito bom, e também se você comparar o Igor Vinícius, né? Então, assim, acho que é indiscutível essa utilização, até porque ele fica muito mais protegido, né? A altura que ele atua, a cobertura com uma linha de 5, são questões que ficam muito mais confortáveis para o Daniel, e acho que como lateral numa linha de 4,
por mais que a gente tenha... Se a gente falar em seleção brasileira, a gente tem uma escassez de opções, assim, já afirmadas, né? E se a gente falar do São Paulo e da realidade do futebol brasileiro, eu acho que é mais complexo. Mas o Crespo já deixa muito claro que o sistema com 3 zagueiros, com essa linha de 5 defensiva, é o que deve ser utilizado quase que na totalidade da temporada. Então eu não vejo nenhum problema, assim. É onde ele se sente confortável, a veia ofensiva pode ser exercida com mais qualidade ainda. Então faz todo sentido que ele seja usado por ali. Porque a gente discute muito se foi um absurdo o Daniel Alves como meia no ano passado. E o contexto era muito distinto. Não era um São Paulo de linha de 5, não era um São Paulo com vastas opções no meio, né? Dos jogadores que você tem hoje, a gente está falando basicamente no elenco do Lisieiro, e que estava lesionado, né? Então, assim, não é tão prático. O Luan como o primeiro homem, mas pensando como meia, como jogador de chegada, eu acho que foi natural a utilização do Daniel, até como forma dele exercer a qualidade que ele tem no centro do jogo. Uma participação mais efetiva, uma participação em mais momentos. Então, eu acho que foi compreensível a sua utilização, por mais que eu ache ótima, né, o uso dele hoje, o ótimo uso como ala. E o Luciano pela opção que dá, né? É muito distinto você ter... O Benítez é um baita jogador. E funcionou bem jogando como o segundo cara, em vez do meia atrás da dupla. Mas o Luciano dá muita opção de desmarque, cara. Os dois de frente, né? Talvez eles fazem gol, mas o trabalho deles, quando o time tem a bola abrindo espaços, é ainda mais impressionante, assim. Então, ter o Luciano saudável é muito importante para o São Paulo, dentro dos grandes momentos da temporada. Porque o Éder hoje é baixa no elenco, né? Que seria uma outra opção para fazer esse papel. E é um jogador inteligente para isso também. Mas o Luciano hoje tem mais potência, né? O desmarque dele cobre espaços maiores no campo. Então pode até ser equiparável em termos de definição, mas eu acho que ele entrega algo para o São Paulo que é bem singular, assim, nesse momento da temporada. O Mansur estava aqui já também balançando a cabeça, quero ouvir já o Mansur, mas eu acho engraçado, a hashtag Troca de Passe, muitas pessoas mandando mensagem e tal, mencionando o nosso amigo Magno. Sim, ele vai aparecer por aqui de novo, gente, eu também adoro ele. Aliás, ele fez bastante imitação, né? Fez o PVC. Ah, fez, cara. Fez até o Renato Gaúcho também. Até o Renato Gaúcho também. Perguntando se a gente estava sentindo falta dele. Magno, apareça mais vezes aqui no Troca de Passes, a galera gosta muito de você e a gente também. E aqui... o Francisco S. Corac. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.